Eu gostaria de trazer nós lemos juntos, Tiago, capítulo 5. Gostaria de trazer esse assunto porque é algo que aconteceu com nós. A gente estava falando com o Paulo no hospital, então nós lá conversando, veio à mente esse texto. Nós vamos acabar de ler aqui. Bem, verso 13, os irmãos podem depois complementar alguma coisa, se assim desejar. Vamos ler então, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém contente? Canta louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós, dentre vós, se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Bom, esse assunto é muito falado hoje, né? Principalmente no meio evangélico, principalmente. Depois que surgiu essa famosa, digamos assim, não bíblica, mas teologia da prosperidade, ela vem num pacote, né? A teologia da prosperidade juntamente com a cura divina junto, né? Então isso surgiu, talvez menos de um século, não sei precisamente agora. Surgiu e até não convém estar citando o nome dos autores, né? Surgiu isso com uma força grande, tamanha, e veio se intensificando conforme principalmente o pentecostalismo foi crescendo, foi explodindo aí pelo mundo, na América, aqui muito forte, no Brasil especialmente, muito grande. Então surgiu essa ideia, essa teologia. E ela é muito usada, esse texto aqui é muito usado para encaixar nessa famosa chamada teologia, que ressalto que não é uma bíblica. Né? A teologia da prosperidade e cura divina foi trazida, foi inventado por alguns homens e trazido, e hoje talvez, dá para se afirmar assim, em algumas denominações pentecostais, como sendo a principal doutrina. Ou melhor, a que mais é falada nas reuniões, nos cultos que são feitos lá. É interessante, eu falava com o Paulo no hospital, na situação que aconteceu, então sempre é bom meditar, né? Independente de uma situação ou outra, sempre é bom lembrar das coisas do Senhor, né? Falando com o Evandro também de tarde. Então, essa questão, a questão da doença, a questão do acidente, a questão da dificuldade financeira. Aí isso é tudo coisa do inimigo, isso é tudo coisa de Satanás. É o que se pensa, é o que se prega, em grande parte da cristandade hoje. Mas espera aí. É um tormento, né? Quem passou nesse meio sabe muito bem. Aqui talvez vários passaram por esse meio. Sabe o tormento que é? Você está doente, você passar na frente, como é comum você fazer isso. E vamos orar pelos doentes, e o doente vai lá e ora, está com uma dor aqui, está com doença, um problema sério lá, e passa na frente, aqueles líderes acabam orando, e a pessoa dizer que não tá, que continua o sintoma, que está sentindo a dor, não dá, porque daí faltou fé. Falta fé. Ah, mas falta fé de quem? Sempre é do que está doente, né? Porque de quem ora, ninguém jamais admite que é a falta do orador. E pelo texto aqui, depois os irmãos me corrigem se estiver errado. Pelo texto que traz aqui, a fé aqui era a fé do orador. Claro que aqui é uma situação de possivelmente, pelo contexto, doença às vezes por causa de pecado, né? Porque a doença muitas vezes,
A origem da doença é o pecado. O pecado que entrou na raça humana trouxe tudo que nós já sabemos. A dor, o sofrimento, a doença, envelhecer e a morte, a condenação. Isso veio, né? Agora, a minha vida hoje, eu enfrento um problema. Eu enfrento uma dificuldade financeira ou um problema de saúde. Eu estou em pecado? Acho que isso fica de cada um de nós. Cada um de nós. Se eu estiver em pecado, talvez não aquele pecadinho de pensamento. Não, isso eu estou em prática. Eu tenho um mal moral sério na minha vida. E está meio escondido, meio oculto, ou poucas pessoas sabem. Há de se pensar, não estou afirmando que seja, mas eu tenho que fazer um exame em mim mesmo. Puxa vida, talvez seja consequência do meu afastamento, né? Mas talvez não seja. Agora, se eu estou em comunhão com o Senhor, eu enfrento uma dificuldade. Não é por causa que eu cometi pecado ontem, tal dia aí. Será que é isso? Sabemos também que todo pecado traz consequência, mas não é isso que eu queria focar. Se eu estou em comunhão com o Senhor, aí eu fico doente. É problema de pecado meu? Não. Eu devo examinar-se a mim mesmo. Ninguém pode ficar apontando o dedo para o outro. É isso, é aquilo. Ninguém pode, né? Mas eu devo fazer um exame. Examinar a mim mesmo sobre a questão. Porque eu posso pensar, não, isso talvez seja uma dificuldade. Talvez seja uma prova mesmo. Seja uma prova da minha fé. Da minha fidelidade. Mesmo na dificuldade, eu não ficar murmurando, reclamando. Estava tão ocupado com uma coisa, com outra, e agora o Senhor permitiu que isso veio na minha vida para quê? Para parar um pouco, né? Para mim parar, porque senão eu não ia parar. Eu estava tão acelerado, tão corrido nos meus afazeres, nas minhas coisas, que se eu não trupicasse um pouquinho, talvez eu não pararia para ouvir o que o Senhor tem. Alguma coisa para mim, né? Então eu quero que citar assim, porque é um momento de meditação, né? Agora essa questão também de nós orarmos uns pelos outros é interessante, mas eu tenho que colocar minha fé em ação. Não ficar dependendo do irmão, do outro, vou colocar minha fé em ação. Se for na vontade do Senhor, que assim eu melhore, seja pela mão do médico, seja por um remédio, seja o Senhor mesmo tirar aquilo, assim seja. Mas esse assunto é bem forte, e mal entendido muitas vezes, né, no meio cristão. Eu passei uma situação com uma pessoa, alguns irmãos são cientes do assunto, que isso foi bem real. Uma pessoa ficar doente, bem doente, por causa de pecado na vida. E no momento que ela confessou aquele pecado, não funcionava mais os órgãos dela. E ela estava em pecado grave, né? Pecado moral. No momento que ela confessou, ela reconheceu o erro, tudo voltou a funcionar. Muito interessante. Aquilo me chamou muita atenção. Lembrei desse texto na época e nunca mais me esqueci. Então é interessante que está alguém entre vós aflito, ore, está alguém entre vós contente, cante louvor, está alguém doente. E se chamar os presbíteros aqui, nós entendemos que os presbíteros é uma função, né? Uma questão de maturidade também, né? Individual, uma assembleia. Ou no meu entender, os irmãos podem me esclarecer melhor também, se assim quiserem. Os presbíteros aqui, ou seja, essa carta, Tiago, foi escrita aos 12 tribos, né? Então, quando chamar os presbíteros, ou seja, são os presbíteros da igreja. Alguém um dia me colocou, talvez, com certeza não foi o alemão, alguma coisa assim, que estavam vivendo aquela situação e a carta foi escrita às 12 tribos, ou seja, a Israel. Então, como foi talvez a primeira carta escrita no Novo Testamento, Gálatas ou Tiago, era recente ainda. Algo recente. Então, alguém entre vós chame os presbíteros da igreja. Não era onde que eles estavam ainda, mas chame os presbíteros. Que a igreja estava crescendo. Por quê? Porque ainda tinha aquela questão de sinais, ainda tem aquela questão de mostrar, né, para a nação de Israel ainda que Deus tinha escolhido um outro povo que era
que era a igreja para ser o seu anunciador. Então tinha essa questão ainda do judeu recorrer aos apóstolos. Tinha essa questão ainda, que era o começo, né? Isso aqui foi escrita por volta de 42 DC, né? Mais ou menos. Pouco tempo, coisa fresca mesmo, né? Tenho marcado aqui 44, talvez, DC, então Cristo 33, são 12 anos, 11, 12 anos após a ressurreição. Estava fresca a coisa ainda, né? Ainda o judeu não tinha sido destruído o templo para finalizar toda aquela questão de Israel, né, de ser o povo que ia ser ainda usado, né, naquele templo. Então eles recorriam aos presbíteros da igreja para que eles pudessem orar, então, como nós lemos, e se fosse questão de pecado, fossem curados, se confessassem, né, que haver cometido os pecados, seriam perdoados. O perdoados aqui seria a questão governamental, não é perdoados judicialmente. Ah, então tem que ser perdoado, confessar para ser perdoado, porque senão vou ser condenado. Não, o perdoados aqui é a questão governamental. Disciplinar, digamos assim, de uma maneira mais simples de falar. Eu acho que esse princípio ainda, algumas coisas eram para o momento lá, mas eu acho que esse princípio ainda continua, né, irmãos? Em parte nós continuamos com isso, orando uns pelos outros, confessando uns aos outros. Lembrei de trazer isso, que nós vivemos um pouquinho hoje à tarde nessa conversando, eu lembrei do Paulo lá, de trazer esse assunto. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo de abandono da verdade. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, rejeição da verdade. O que o irmão citou é muito interessante, a gente pode ir no capítulo 1 de Tiago. Sempre quando vamos começar a estudar um livro, ou do Velho ou do Novo, é interessante nós lermos o endereçamento para quem foi endereçado a carta. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, lá em Bagé, nós temos feito o estudo do livro de Atos. Então, quando a gente estuda o livro de Atos ali no início, a gente percebe que os judeus, eles demoraram muito tempo para entender a mudança das formas de adoração, a mudança da verdade, como o Senhor fala com a mulher samaritana, quando ela pergunta onde que ia ser. Nossos pais adoraram nesse monte, vós adorais em Jerusalém. Aonde é o lugar de adoração? O Senhor Jesus aponta para ela que havia um tempo, e agora era, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os judeus, eles tinham a verdade dada por Deus por Moisés, a lei. E mesmo aqueles judeus que se converteram, creram no Senhor Jesus, eles eram resistentes às mudanças. E nós temos vários exemplos no livro de Atos. Quando Deus estava exercitando Cornélio, Deus teve que mostrar uma visão para Pedro, o apóstolo Pedro, enquanto ele estava lá na casa do curtidor, porque se Deus não tivesse exercitado ele antes, ele não entraria na casa de Cornélio, porque era uma lei no judaísmo que eles não poderiam entrar em casa de gentios. Então, mesmo aqueles judeus que se converteram, eles demoraram muito tempo para desaprender e aprender a nova maneira de adoração, em espírito e em verdade. Não mais da lei que eles tinham dado por Moisés, mas a verdade que o apóstolo Paulo trouxe depois de sua conversão. Que o Senhor fala, quando chama ele, né? Esse é um vaso preparado para mim, para anunciar o meu nome perante os gentios. Então, como essa carta foi escrita a essas 12 tribos dispersas, o direcionamento dela é para os irmãos que se converteram, que eram judeus, que tinham toda uma cultura. Quando a gente se aparta do sistema denominacional hoje, a gente traz toda aquela bagagem que a gente aprendeu lá. As más doutrinas, os erros, a forma de falar, até mesmo. Você vê uma pessoa falando, você sabe que ela está naquela linguagem que é usada dentro do sistema denominacional.
Então esses irmãos, judeus que eram convertidos, eles tiveram um exercício muito grande. Deus teve que permitir a destruição do templo, como o irmão citou, porque eles não queriam sair de lá. Eles não queriam arredar o pé lá, do centro de adoração da lei, que era o templo. É bem interessante que, no princípio, os cristãos eles iam no templo de Salomão. Eles se reuniam no alpendre de Salomão. Mas, então, a verdade foi sendo revelada gradativamente. Eles não sabiam muito. Pedro não sabia. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro não sabia o que era para fazer. E aí Cornélio conta toda a história para ele. Eu tive uma visão, à noite assim, manda te chamar. Aí Pedro começou a anunciar Jesus para Cornélio. Então, esse capítulo que nós estamos lendo, ele é mal aplicado. Por quê? Porque o Lemão trouxe esse assunto lá no estudo que nós fizemos no feriado de Carnaval. É justamente isso. Aqueles judeus, eles tinham que reconhecer aonde estava a autoridade de Deus agora. Qual terreno Deus estava agindo. Quando um judeu ficava doente, aonde que eles iam na dispensação da lei? Eles iam no templo, falar com o sacerdote. Mas agora, Tiago está apontando que eles têm que ir, agora não é mais no templo. Eles têm que ir aonde? Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Era uma coisa que os judeus eles não queriam reconhecer isso. Porque Deus saiu, oficialmente, Deus não habitava mais no templo de Salomão. Deus estava habitando aonde agora? Naqueles que creram, tanto judeu como gentil, e que se converteram a Cristo e receberam o Espírito Santo. Deus estava habitando nessas pessoas agora. Pedras vivas, não mais um templo físico. Pessoas, isso que é a igreja. E no início, os presbíteros, eles foram instituídos pelos apóstolos. Ou por pessoas comissionadas pelos apóstolos. Timóteo foi comissionado a estabelecer presbíteros nas cidades que ele passava, e Tito também foi comissionado para estabelecer presbíteros. Só que os apóstolos morreram e não ficou sucessão apostólica e nem presbitério, a sequência. O que se tem? Não se tem mais ordenação, homens ordenando homens. Hoje os irmãos fazem o trabalho, mas eles não são ordenados. Nós não temos nenhuma autoridade bíblica para ordenar presbíteros hoje. O que é um presbítero? Ele faz um trabalho. Na sua assembleia local. Existe uma diferença entre os ofícios e os dons. Então, o presbítero faz parte dos ofícios. Presbítero, diácono. O diácono cuida dos recursos administrativos. Os presbíteros, a palavra ela é sinônimo de anciãos. Teoricamente, teria que ser os mais velhos, os mais experientes. Então, o contexto é aqui. Os judeus tinham, se algum dos judeus estivesse doente, eles tinham que ir lá nos presbíteros chamar eles para pedir oração para eles. E se fosse pecado moral, como o irmão se colocou, a possibilidade de ser, existe essa possibilidade, como fala no versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, se ele não perdoado. Administrativamente, A questão do pecado não confessado é muito interessante na nossa dispensação. Nós somos salvos por graça, no momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos salvos, recebemos o Espírito Santo. E quando nós pecamos, o que acontece? Acontece que a nossa comunhão ela é cortada. Enquanto nós não confessarmos o pecado, reconhecermos o erro, a comunhão é cortada. Um exemplo é um filho. Como é que a gente disciplina um filho? O filho quebrou lá a jarra da mãe. Foi tu? Não fui eu. Então fica de castigo. Enquanto a criança não reconhecer que foi ela que quebrou, a gente não pode tirar do castigo. Por quê? Porque senão a gente vai estar passando a mão na cabeça dela e ela não vai reconhecer o erro. Então conosco é o mesmo princípio. Nós temos a nova vida, temos o Espírito Santo, temos a salvação, mas nós temos uma limitação ainda aqui. Nós estamos nesse vaso aqui. É o corpo corruptível, como fala em 1 Coríntios 15. O irmão falou em julgar.
nós batemos muito essa tecla lá em Bagé, nas reuniões, o julgamento próprio. Foi o Satanás, foi o inimigo que fez eu fazer. Foi o irmão. Não, o nosso inimigo, a nossa batalha começa dentro de nós mesmos, né? A palavra é muito clara. O Espírito milita contra a carne. Então a carne, ela ainda está em nós. Uma coisa que a gente demora para entender, que também os irmãos comentam muito, o tempo de convertido, o tempo que a gente aprende mais, fica mais experiente nas coisas do Senhor, isso não melhora a carne. A carne, ela é a mesma, ela é má. A gente vacila, ela bota as asinhas para fora. Todos nós temos maus pensamentos, né? Às vezes agimos fora dos princípios do Senhor, mas nós temos um recurso que é confessar ao Senhor diretamente. Aqui fala do 16, né? Que isso permanece mesmo hoje, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros. Primeiramente, nós confessamos ao Senhor as nossas culpas. E muitas vezes, uma forma de nós nos humilharmos é confessar para os irmãos, pedir oração. Irmãos, eu estou com um problema assim na minha vida, estou com dificuldade para resolver. Ontem, teve um jovem que postou no espaço de comunhão, pedindo oração. Um jovem de 14 anos. Ele está apartado do sistema denominacional. Os pais dele são pentecostais. E o irmão confessou lá: irmãos, eu não resisti à pressão que a família estava fazendo e voltei a reunir com eles. Eu entendo a verdade, eu sei que é errado, mas eu peço oração para os irmãos. Um jovem de 14 anos teve a maturidade de confessar isso. Aí os irmãos aconselharam ele corretamente, né, que ele tem que obedecer os pais dele. Mas às vezes nós temos que pedir auxílio dos nossos irmãos. Os irmãos orar, nos encorajar, a nos ajudar a julgar a carne. Porque a carne, ela está em nós e ela não melhora. A carne só vai melhorar na ressurreição, quando nós seremos igual ao nosso Senhor Jesus, né? Receberemos um corpo glorificado, aí sim o pecado será aniquilado. Mas enquanto isso, nós somos exercitados em relação ao pecado, de quão grave é o pecado. Tanta verdade que nós temos tido acesso, tantas coisas que a gente sabe, e muitas vezes a gente está pensando em fazer e contra a palavra. Isso fala de julgamento próprio. O irmão estava citando alguns exemplos de por que a gente pode ficar doente. 1 Coríntios capítulo 11, podemos ler a partir do versículo 23, para entender o contexto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui, nesses últimos versículos, a gente pode ver claramente irmãos que estavam recebendo juízo do Senhor por estar negligenciando a ceia. É bem claro. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então aqui fala justamente disso. Quando um salvo não se julga a si mesmo,
ele vai ser disciplinado pelo Senhor porque é filho. Deus disciplina todos aqueles que recebem por filho. Esse é o princípio divino. Deus vai nos disciplinar para o nosso bem. Esse é um caso que estava havendo irmãos doentes, que vai oposto do que o irmão iniciou falando, que nós temos que ter saúde, que nós temos que ter prosperidade, que nós temos que orar e Deus tem que nos dar na hora o que nós queremos. Não. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Se nós precisamos de disciplina, Deus vai nos disciplinar. É oposto isso. E pensando em oração, tem um versículo que fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar com vossos próprios deleites. Então, qual é o pai que o filho pede alguma coisa e o pai não vai dar com todo o prazer, com toda a alegria? Desde que esteja dentro da maturidade daquele filho. O filho menor de idade pede um carro para o pai não vai dar, né? Pede uma moto, não vai dar. Então, nós devemos pedir as coisas para o Senhor, né, de acordo com a nossa maturidade e sempre pensando na vontade de Deus. Porque nossas orações, os nossos pensamentos, eles deveriam ser moldados pela palavra de Deus. Nós tivemos uma reunião aberta que o irmão Evandro trouxe o pensamento, né, do versículo lá de Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Até o alemão bate muito nessa tecla. Duas coisas diferentes. Salvação é a porta de entrada. E vir ao conhecimento da verdade é um progresso de uma vida cristã. Nós nascemos de novo, quando nós cremos, nós somos bebezinhos espirituais. Nós temos que ir nos alimentando com a palavra de Deus, que é o nosso alimento, e ir crescendo, e ir amadurecendo. E graças ao Senhor que Ele nos disciplina quando nós estamos andando mal. Então aqui, em Coríntios 11, é um exemplo de que ele estava andando mal. Em 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O contexto aqui, o apóstolo Paulo, contando que ele teve no 3º céu, e depois dessas revelações, foi necessário esse espinho na carne de Paulo. Por causa do orgulho. Ele fala no versículo 7, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então a gente não sabe o que era, mas essa passagem vai completamente contra, né, o evangelho da prosperidade, e que tudo que nós pedimos em nome do Senhor, o Senhor vai nos dar. Não são bem assim as coisas. O apóstolo Paulo, o ministro da dispensação da graça, né, o apóstolo dos gentios, ele recebeu, a gente pode dizer que foi uma disciplina do Senhor, para o bem dele, para tratar o orgulho dele. Todos nós estamos sendo conformados a Cristo. Então todos nós temos coisas a ser tratadas. Deus tem coisas a tratar com todos nós. Cada um na sua idade espiritual, né? Aqueles novos convertidos precisam de leite, os mais maduros, né, vão se alimentar com outro alimento mais sólido, mas todos nós estamos sendo conformados a Cristo, tanto os mais novos na fé, como os mais velhos. Então aqui é um exemplo de alguma doença que acometeu o apóstolo Paulo, que foi para o bem dele. Tem outra passagem também, se algum irmão lembrar, que Paulo deixa Trófimo doente em Mileto. Paulo, onde ele passava, ele orava e curava as pessoas. Mas ele deixou Trófimo doente em Mileto. E ele aconselha a dar vinho para Trófimo,
para as enfermidades do estômago dele. Então, o contexto da nossa passagem lá chama os presbíteros da igreja e, se for pecado, será restaurado. Então, ali o contexto era um pecado não confessado. Trófimo doente em Mileto, Paulo não curou Trófimo. Tem outro irmão também, Epafrodito, quase morreu também trabalhando. Paulo dá um testemunho dele que ele entregou a vida dele na obra e quase veio a falecer também. Então estamos sujeitos às doenças, todos nós. E pode ser julgamento do Senhor, pode ser, como o irmão citou também, estamos muito agitados, muito ativos. O Senhor quer que a gente acalme, pode ser também. E pode ser consequência do pecado lá de Adão. Todos nós vamos morrer, se o Senhor não voltar antes, de alguma doença. A idade vai passando, os órgãos vão falecendo, nós vamos perdendo a visão, o coração já não tem a mesma força de bombear. Né? Nós vamos morrer acometidos de alguma doença, todos nós, se o Senhor não voltar antes. E essa é consequência do quê? É do pecado lá de Adão, né? Que é uma consequência também que nos atinge a todos nós. Mas temos também um recurso à oração uns pelos outros, lá o nosso contexto fala. As orações de assembleia também são muito importantes. É uma das 4 âncoras que fala lá em Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Então as orações de assembleia são orações especiais que nós oramos os assuntos que diz respeito à igreja de Deus. Aos irmãos que estão chegando, aquele irmão que está fraco, aquele irmão que está voltando da reunião, o irmão que está doente. Lembramos muitas vezes dos irmãos que estão doentes. É muito gratificante quando a gente recebe a notícia: o irmão melhorou. Por exemplo, o John Kemp estava operado no coração, o irmão em idade avançada, né? Ficou acho que 1 ano sem viajar, agora volta de novo, voltou a viajar, nos alegrou muito. E quando o Senhor não dá a cura, a gente ora pelo exercício. Agora nós temos um irmão em Piracicaba que está doente. Então nós devemos orar porque essas as coisas que nos acometem são oportunidades, como o apóstolo fala aqui, no versículo 10 do capítulo 12, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque muitas vezes nós vamos perdendo de vista que é o Senhor que nos sustenta. Aí o Senhor vem e tira a nossa muleta, nos deixa no chão, numa cama de hospital. Aí o nosso único recurso qual é? É olhar de novo para o Senhor e, que nem o irmão citou: Senhor, o que eu fiz? O que o Senhor quer me ensinar? O que quer me ensinar, Senhor, com esse exercício? É uma pergunta boa de nós nos fazermos. Quando acontece alguma coisa, um acidente, ou um familiar doente, né? Senhor, o que queres me ensinar com esse exercício? Porque é a maneira mais rápida de nós passar pelo exercício, alegres, sendo encorajados pelo Senhor e dando testemunho também para aquelas pessoas que nos cercam. Né? Imagina, o Mário Persona conta uma história que ele foi levar um irmão no cardiologista. O irmão estava com o coração crescendo e o cardiologista chega assim e dá notícia para ele: olha, irmão, tu tem 6 meses de vida. Aí o irmão dá um sorriso: vou ver meu Senhor. E o médico olha para aquele cara: não, eu estou dizendo que o senhor vai morrer. Eu sei, vou ver a minha esposa que já está lá com o Senhor. Então o médico não entendia aquilo, né? Aquela alegria que ele não estava. Porque o irmão tinha certeza para onde que ele ia, que ele ia encontrar o Senhor, ia encontrar todos os irmãos que ele já tinha visto falecer, né? Que já era um irmão avançado de idade. Então a melhor maneira de nós passarmos durante uma provação, uma tribulação, uma doença, um acidente, um familiar muitas vezes doente, é orar para o Senhor: Senhor, o que queres me ensinar com esse exercício, com essa doença? Que é a maneira mais rápida de a gente sair do castigo, se for o caso, né? É o filho: ó pai, eu quebrei lá a jarra, então tá filho, vem aqui, dá um abraço, não precisa tu mentir. Quando tu faz, confessa o teu pecado, que o Senhor está pronto para nos receber de volta.
O filho está achando ruim estar de castigo, mas o pai também não quer estar de mal com o filho. O pai sempre quer estar de bem com o filho. Então Deus, ele quer restaurar a comunhão conosco. O problema é que muitas vezes nós não queremos confessar. A maioria das vezes nós não queremos confessar os nossos erros, a nossa carnalidade muitas vezes. Mas é simples, confessamos e as coisas são restauradas. O Senhor vai dar a força dele, a energia dele para nós passar pela aprovação. Como ele deu sempre para Paulo. Quando Paulo foi em julgamento, Paulo foi a Jerusalém e foi preso, os irmãos todos abandonaram Paulo. Paulo fala isso no final da 2 Timóteo. Todos me desampararam. Fulano foi para tal lugar, Ciclano foi para tal lugar, mas o Senhor está comigo. Isso a gente pode ter certeza. Os nossos familiares podem nos decepcionar, nossos irmãos, mas o Senhor nunca vai nos decepcionar. Está pronto para nós olharmos para Ele, Ele está à espera, né? Nós voltar sempre nossos olhos para Ele. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 13 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E nesse pensamento que nós comentávamos já, muitas dificuldades que nós passamos, como que eu vou falar alguma coisa para o meu irmão que está passando por dificuldades se eu nunca passei? É fácil eu chegar a dizer a uma pessoa que tem uma doença grave, um câncer, por exemplo, olha, seja forte, é isso, é aquilo. A pessoa diz, mas tu já passou por isso? Tu teve alguém próximo de você que passou por isso? Talvez ela não vai falar, mas pode pensar. Diz, não, nunca passei, nunca. Mas imagino que é muito difícil. Não, eu agradeço até pela palavra tudo, mas tu não sabe o que eu estou passando. Agora, se eu passei aquela doença, aquela dificuldade grande, e um amigo, um familiar, um irmão é cometido de algo parecido, assim, né? Eu chegar e dizer, irmão, eu passei por isso, eu passei por aquilo, teve situações desesperadoras, o Senhor me consolou, o Senhor me fortaleceu, me deu força para mim continuar, e hoje eu estou aqui, aprendi muita coisa, que nem Jó, né, história de Jó, né, passou tanto na vida, tanto, nós olhamos e ficamos impressionados com toda a história dele, né, mas lá no final tem uma resposta muito interessante. Lindíssima a história dele, né? Quando no final ele fala. Então, muitas coisas nós podemos até não saber porque nós passamos hoje. Só que na correria do dia a dia, hoje nós estamos vivendo um tempo muito, muito terrível. É uma correria, 24 horas, parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que ele está com os 18, 15 algum dia, né? É o mesmo tempo, é só as nossas coisas, nós ocupamos com outras coisas, que talvez pessoas no passado, meus avós, meus tataravós, tinham uma vida diferente. Assim, na questão do tempo, me refiro. Parece que tudo no seu tempo, né, fazia as coisas. Hoje não, hoje parece que tudo corre. Um ano são 6 meses, parece, né? Porque nós nos ocupamos, o tempo, eu entendo também que é o final dos tempos que nós estamos vivendo. E isso tudo na vida nossa se acelera. Parece que Satanás ele quer ocupar o ser humano com coisas, ele traz coisas, oferece para o ser humano se ocupar, mas não tem tempo. Nós, filhos de Deus, nos ocuparmos com tanta coisa, não tem tempo de meditar na palavra, ter um tempo com o Senhor diário. Difícil ter um tempo com o Senhor diário. E olha a importância disso, né? Aquela oração que nós fizemos é importante. Mas ter o tempo. Quem de nós tem o tempo para tirar diário com o Senhor? Não quem entre nós, que é muito importante estar assim. Mas aquele tempo que eu estou sozinho. Senhor, meditar na vida, meditar no rumo que está tomando, nas escolhas que eu tenho feito. Poucos, eu acredito que poucos. E eu me encontro naqueles que não tiram muito tempo também, viu? Porque é a correria do dia a dia. Agora, se eu estou passando pelas dificuldades, as coisas que todos vão passar. Não tem quem vai escapar. Mas eu fui perseguido assim quando eu
Eu criei lá, minha família me rejeitou, meus amigos me desprezaram, fecharam-se as portas daqui e dali. Foi difícil. Hoje eu tô passando, tô indo, tá melhor, Deus tem trazido paz. Algumas pessoas que creem dizem assim, mas eu queria passar por isso. Eu escutei, já ouvi de irmão. Como é que para mim não está acontecendo nada? Para mim não está acontecendo nada. Ele disse, calma, tudo tem seu tempo, né? Porque, olha que interessante, queriam passar. E eu às vezes achando ruim. Por quê? Esqueci de sentir na pele o que a palavra de Deus estava dizendo. Vivenciar aquilo. Eu já escutei isso de irmãos novos na fé. Que interessante. E eu às vezes passando reclamando. Por que fui passar? Agora, quando nós passamos, o Senhor nos consola nas dificuldades. Eu posso consolar o meu irmão quando passar também. Então, muitas coisas que nós passamos também, a gente não sabe a resposta do porquê, né? Mas nós estamos sendo, nós que trabalhamos com a pedra aqui, sabemos muito bem, nós estamos lá no rebolo e sai faísca. Interessante que o rebolo, a pedra, nós vamos ver nesses dias, tu pega a pedra ali e você coloca na caneta. A pedra lapidada, aquela que vai para a lapidação. E tem o rebolo funcionando, é com água. Interessante que é com água que é o trabalho. Para lá, água correndo, né? Vai trabalhar na pedra. Interessante que sai fogo também. Vocês acreditam que sai fogo com água, a pedra trabalhando, saindo fogo junto? Olha que coisa incrível, gente. A palavra de Deus, ela vai trabalhando nossa vida, vai nos moldando, vai trabalhando nosso caráter. O auto-julgamento, que fogo na Bíblia tem tudo a ver com o juízo, auto-julgamento, tudo isso, né? Tá junto. A palavra de Deus vai trabalhando, o auto-julgamento, o auto-exame. Eu vou deixando o Senhor me moldar. O Senhor vai trabalhando naquela massa dura, cheia de defeito, Ele vai trabalhando. Para que eu possa também trabalhar no meu caráter e ajudar meus irmãos. É o trabalhar de Deus. Deus não trabalha diretamente comigo sempre. Embora a maioria das vezes é assim. Deus muitas vezes usa o irmão que eu amo. Usa o irmão que está em comunhão comigo, que eu amo. Mas às vezes Ele usa uma pessoa que eu não gosto. Tem pessoas que a gente... mas não gosta, cristão não pode não gostar, mas a gente não gosta. Vamos ser real. Tem horas que a gente não gosta. Não adianta dizer que nunca senti ódio, nunca senti raiva, nunca senti nada por ninguém. Não, o cristão não pode. A realidade não é essa. Mas tem pessoas que a gente não gosta. Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto, né? Mas trata ele, Senhor, porque se eu vou tratar, isso vai pegar. Faz o Senhor. Vou entregar ele na tua mão, porque se eu tiver que eu decidir o que tem que ser feito, a coisa é feita. Vou querer o mal dele. Acontece. Mas muitas vezes o Senhor usa essas pessoas que nós não gostamos para... E esse trabalhar, tudo tem um porquê, nunca é de varde, nunca é por nada. Não sei se o tempo está terminando, irmão. Nunca é por nada, o Senhor é trabalhar. Eu vi um dia uma pregação dizendo que muitas vezes nós atrapalhamos Deus de fazer as coisas. Nós queremos fazer a obra de Deus, né? Mas tem muitas vezes que nós atrapalhamos Deus de fazer a obra, não de salvação, me refiro à obra do Senhor, né? Que nós queremos fazer do nosso jeito e o Senhor dá trabalho. E Deus tem que... Peraí. Mas nós damos trabalho para Deus, atrapalhando. Então isso tudo, irmãos, uma coisa liga a outra aqui no assunto, mas é interessante. Eu estou sendo moldado, sendo trabalhado para que eu possa ser meu caráter moldado. Isso tem resultado para a eternidade. Isso eu li num livro recente, acho que é por uma Assembleia Bíblica, não sei aonde, que eu li isso. Achei muito interessante, não estou lembrado do título do livro, que tem muitas coisas que nós vamos agindo, a fidelidade do cristão, não é para resultar em galardões. O meu foco não deve ser esse, mas resulta, né? Não tem como mudar isso. Mas tem coisas que Deus está trabalhando, e eu vou me deixando levar por Deus, trabalhando na minha vida, obedecendo. Isso tem resultado na eternidade. Como assim? É difícil de explicar. Na eternidade, cada um de nós vai ter o nosso copo cheio, né? Você deve ter ouvido essa expressão. O copo de cada um de nós vai estar cheio. Cheio do quê?
graça, do amor, da misericórdia, da alegria, do gozo, de tudo isso. Cada um tem o seu copo cheio, transbordando. Só que cada um tem um copo um pouco diferente do outro. Foi isso que eu escutei essa semana, achei interessantíssimo. Muito interessante. Por quê? Uns com um copo maior, todos cheios, transbordando. Todos estão plenamente satisfeitos. Mas por quê? Meu entender é se submeter à vontade de Deus, mesmo na dificuldade, Deus não é culpado por eu estar doente. Eu perdi uma pessoa querida, Deus não é culpado. A culpa não é Deus. Mas eu estou sem dinheiro. Deus não é culpado do mal. Deus usa essas coisas para transformar a minha vida. Deus usa essas coisas para transformar a minha vida. E quando nós chegarmos lá, com certeza todos já escutaram, alguém perguntar, faltou alguma coisa? Vamos dizer, não faltou nada. Faltou nada. Não, mas aquilo lá que tu passou 2 anos terríveis. Não faltou, era necessário, precisava. O assunto é grande, né? Mas é importante cada coisa da vida, né? Se abordamos esse assunto de doença, de sofrimento, cada coisa faz parte da nossa vida aqui.